Bom dia, hoje é nossa aula de geografia, né? Dia 26 de maio, vamos estar falando sobre vegetação do Brasil, o que é vegetação, né? Quais são os principais tipos de vegetação existentes no nosso país, a sua importância, ok? Então vamos aí dar início onde fala que vegetação, né? É o conjunto de espécies de planta. Então quando nós falamos de vegetação, nós estamos falando das plantas, né? Então, cada região tem esse conjunto de plantas características de uma determinada região. As áreas verdes, elas têm como objetivo proteger o solo da erosão, como a gente já estudou, sendo assim essenciais também a vegetação para a respiração, para a alimentação dos seres vivos e fundamental para o equilíbrio do clima, que também estudamos sobre os climas brasileiros, né? Não só do Brasil, como para o equilíbrio do clima do planeta Terra. Depende, né, da presença de vegetação para que tenha um equilíbrio o clima do nosso planeta. O Brasil, ele apresenta diversos tipos de vegetação, diversos tipos de plantas que são influenciados, né, pela grande extensão territorial, pois o nosso país, ela tem uma grande extensão de terra e essa extensão, ela contribui com os tipos de vegetação, né? De acordo com cada região, como a gente acabou de falar. Ou seja, por que isso ocorre? Pela diversidade climática. De acordo com cada clima de cada região, né? Tem suas espécies de planta. As formações, né, vegetais, elas fazem parte dos biomas, que representam um conjunto de vida. Bioma representa um conjunto de vida animal e vegetal, presente em uma região. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é chamado de IBGE, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 6 grandes biomas no Brasil, que são os tipos de climas predominantes em nosso país, que está aqui o mapa, onde vocês podem ver o mapa dos biomas, legendado com as cores específicas, que temos aqui Amazonas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, ou também pode ser chamado de Campos, e Pantanal. São aqui os 6 tipos de biomas predominantes, né? Lembrando que biomas, ele faz parte, né, do conjunto de vida animal e vegetal. Os predominantes são esses 6. Aí aqui a gente vai falar sobre um pouquinho de cada uma delas, que primeiramente falar da floresta amazônica. A floresta amazônica, quais são as características de floresta amazônica? É caracterizada pela grande variedade de espécie animal, pela grande variedade de animais e vegetais, sendo assim comum na região árvores de grandes e árvores de médio porte. São as características do tipo de planta da região da floresta amazônica. Assim sendo também como o clima, a grande quantidade de chuva, né, colabora para o desenvolvimento. Então, né, na floresta amazônica, assim como o clima, grande quantidade de chuvas, né, colabora para quê? Para o desenvolvimento vegetativo da região também. E o solo rico em humus, que é essencial para milhares de espécies que lá se desenvolvem. Por ser considerado como um local com maior biodiversidade do mundo, há muito esforço para a preservação da vegetação nativa da área, que representa a floresta amazônica. A floresta amazônica é um local, né, com a maior biodiversidade do mundo. É muito falada, inclusive eu acredito que vocês já devem ter visto reportagens sobre a floresta amazônica, porque a maior biodiversidade se localiza na floresta amazônica, certo? Dentro das espécies animais, vegetais. Então há uma conscientização, né, para que as pessoas preservem a floresta amazônica. Nós temos aqui a imagem da floresta amazônica. E agora vamos falar sobre caatinga, que é outra espécie de vegetação. A caatinga é uma vegetação
resistente ao clima semiárido, formada por plantas adaptadas a irregularidades das chuvas e às altas temperaturas. São vegetais típicos da Caatinga. Quais são eles? O xique-xique, né? O agueve, a palma, que alimenta o gado. O mandacaru, que é um dos reservatórios de água, servindo ao ser humano, né? Ao ser humano nas secas. E uma grande variedade também dos cactos. Aí nós temos aqui uma imagem ilustrativa que representa a Caatinga, onde vocês podem ver, né? Vai lembrar um pouquinho da nossa região nordeste. E temos aqui o cerrado, outro tipo de vegetação, né? O cerrado, ele é predominante, predominam as plantas rasteiras, né? Gramíneas, arbustos retorcidos, né? Árvores de pequeno porte. Sua mata nativa vem sendo amplamente destruída pela exploração econômica da agricultura mecanizada, especialmente, né, ao cultivo de soja e pela pecuária, com destaque na criação de gado. Ou seja, o cerrado ele vem sendo destruído com o passar do tempo. As pessoas com o objetivo do cultivo, da plantação e também da criação de gado vêm, né, destruindo esse tipo de cerrado. Esse tipo de vegetação que chama-se cerrado. Aí tem uma imagem também ilustrativa, falando agora sobre a Mata Atlântica, né? Outra tipo de vegetação, a Mata Atlântica, ela é formada, né? É uma formação vegetal bastante densa e diversificada também. Caracterizada pelo quê? Pela presença de árvores altas, com troncos grossos, além de plantas, né, ornamentais, como as bromélias e as orquídeas, que são plantas muito, né, ornamentais que as pessoas usam para enfeitar. Foi bastante devastada, né, para fim de quê? Para o fim de exploração econômica, desde a chegada dos portugueses, a Mata Atlântica. Por isso, atualmente, é uma vegetação residual, apresentando apenas o quê? Resquícios da sua mata nativa. No entanto, a Mata Atlântica é ainda o hábito de vários animais silvestres, como o mico-leão dourado, o pica-pau de cabeça amarela e a arara azul. São as espécies, né, que habitam nesse tipo de vegetação chamado Mata Atlântica. Aí podemos ver também outra imagem ilustrativa, viu? Passando para a página de número 50, nós vamos estar falando sobre os campos e também pode ser chamado de pampas, que é outro tipo de vegetação. Os campos, né, são cobertos de vegetação arbustiva e de grâneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como no Rio Grande do Sul, né, os pampas gaúchos, e em Roraima, lavrados. Aí a imagem vocês podem estar vendo aí o tempo de imagem classificado como campos, né? Pode ver criação de gado. E agora falando sobre o Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo, pois devido às chuvas associadas às condições do relevo, né, que lá ocorre provocando o quê? Enchentes, que cobre grande parte da área pantaneira. O Pantanal há uma grande variedade de fauna, sendo comum espécies como jacaré, capivaras, ariranhas, onça-pintada, macaco, cobra, papagaio, e também de vegetação como campos, né, cerrados e floresta. Apesar da fiscalização dos órgãos ambientais, o Pantanal sofre constantes ameaças à sua biodiversidade também, sendo assim a maior parte dela relacionada ao desmatamento para a ocupação humana. O desmatamento eles fazem para a ocupação humana e para a pecuária.
e a consequente extinção de espécies de animais e vegetais. Ou seja, devido a esse uso, né, está havendo o quê? A extinção das espécies animais e também de vegetais, de tipos de plantas que existe lá. Aí temos aqui a imagem do Pantanal, também a imagem ilustrativa. E agora a gente vai falar da Mata dos Cocais, né, que é muito famosa. E depois a Mata dos Pinhais ou Matas de Araucária, certo? Aí continuando nossa aula. Então, falando primeiramente sobre as matas dos cocais, né? As matas dos cocais, ela corresponde a um tipo de vegetação existente entre a floresta amazônica e a vegetação existente na Caatinga, sendo assim típica de quais estados? O estado do Maranhão e o estado do Piauí. A carnaúba e o babaçu, elas são espécies, né, características, são árvores ricas em óleos utilizados na fabricação de diversos produtos. O aproveitamento da carnaúba e do babaçu, dessas árvores, ela tem um aproveitamento de 100%. Por quê? Porque delas não se perde nada, tudo se transforma por meio de processos industriais. A carnaúba e o babaçu, agora especificando as matas dos cocais, né? Mata dos cocais, que ela corresponde à vegetação existente entre a floresta amazônica e a Caatinga, sendo típica do estado do Maranhão e do Piauí, né? A carnaúba e o babaçu são duas espécies, né? São suas espécies características, árvore rica em óleo. Na fabricação também, ela é utilizada na fabricação de diversos produtos. O aproveitamento da carnaúba e do babaçu é de 100%. Por quê? Porque delas nada se perde, se aproveita tudo, se transformando, né, por meio dos processos industriais. Aí temos a imagem aqui. Vamos agora falar da Mata dos Pinhais. A Mata dos Pinhais, ela ocorre principalmente na região sul do Brasil. Suas árvores são típicas. Sua árvore típica. Qual é a árvore típica dessa Mata dos Pinhais? O pinheiro do Paraná. Caracterizada por onde? Pelo porte alto, pela copa aberta e pelos troncos finos. Essas são as características do pinheiro do Paraná. Ela é conhecida cientificamente, conhecida como araucária de angustifolia, bastante explorada, né, para a confecção de móveis. O pinheiro é utilizado na confecção de móveis. Hoje a floresta encontra-se bastante devastada, né, sendo necessário muitos anos para a recuperação. Por que está devastada? Porque as pessoas utilizam muito do pinheiro para fabricação, né, para o uso, por exemplo, dos móveis, como a gente aqui falou. Aí temos a imagem ilustrativa e passando agora para falar sobre a vegetação litorânea, na página 51. A vegetação litorânea, ela existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico, de forma variada. É formada por plantas rasteiras, né, encontrada nas areias das praias. Em algumas regiões do litoral é comum a presença também de coqueiros. Aí a vegetação litorânea a gente pode ver bastante assim ao redores das praias, com a presença também de coqueiros. Vegetação de mangue. A vegetação de mangue, ela ocorre nos mangues, nos manguezais, né? Que são as áreas de transição entre ambiente terrestre e o ambiente marinho. A vegetação de mangue é adaptada aos solos bastante salinos, né, e alagados. As áreas com vegetação de mangue são consideradas verdadeiros, né, berçários naturais, abrigando tanto espécie nativa do manguezal quanto espécies que migram, né, apenas durante o ciclo reprodutivo. Nesses locais conhecidos como vegetação de mangues, né, são comuns os crustáceos. Quem são os crustáceos? Os caranguejos, os camarões, os guaiamuns
são as espécies de animais predominantes, né, nos mangues. Aí nós temos uma imagem ilustrativa aqui do mangue. E logo em seguida nós vamos estar fazendo as atividades, certo? De acordo com o que está os textos informativos.